E nós vamos falar agora sobre uma usina da Raízen que foi fechada lá em São Paulo. Tá? A Raízen é uma grande produtora de etanol e açúcar e energia no Brasil, e o Rubens Ometo é um dos empresários que mais apoiou o Lula nessa história, e agora a situação ficou complicada, né? É lógico, você pode dizer que esse fechamento da usina não teve nada a ver com as sanções do Trump, nada a ver com nada. Eu, sinceramente, não sei qual é o impacto das sanções do Trump na operação da Raizen, mas o fato é que todo mundo está sabendo que a situação econômica no Brasil está ficando crítica com essa história e tende a piorar muito. Até o cara que era amigo do Lula, o Rubens Ometo, olha só, foi o primeiro empresário a ter audiência privativa com Lula no Planalto, né? Ele doou não sei quantos milhões para a campanha do Lula, que estamos ferrados, diz empresário que doou 1 milhão para o PT. Pois é, meu amigo, faz o L aí, o Rubens Ometo. E a questão toda é essa, né? Até esse pessoal está se ferrando. Aliás, esse pessoal está se ferrando mais. Você lembra quando eu disse que o Trump deveria focar as sanções dele em itens que são dos empresários amigos do Lula? Eu acho que talvez o Trump esteja ouvindo o meu canal, hein? Não sei não, hein? Eu tô de brincadeira, eu sei que não ouviu, mas alguém teve a mesma ideia que eu e focou exatamente nisso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Max Ray, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o que aconteceu agora? A Raízen fechou uma usina no interior de São Paulo e demitiu cerca de 2.000 funcionários. A empresa decidiu vender 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para pagar parte de suas dívidas. A empresa está enrolada. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com o Trump? Será que foi uma coisa que aconteceu só por um acaso neste momento, né? Ou será que o pessoal tinha perspectiva de exportação ou alguma solução em vista e não teve mais? Uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, e o pessoal não presta muita atenção, é que o pessoal foca muito em comércio. Não, mas o nosso comércio com a China é maior que o nosso comércio com os Estados Unidos. E estão esquecendo da questão dos investimentos. Finalmente, aqui, olha só, o Cláudio Dantas, que era do antagonista, ele fez uma reportagem exatamente sobre isso. Ele fala aqui, ó, o grosso ainda vai entrar. E aí ele explica que se você olhar os produtos entre Brasil e China, Brasil e China e Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos importa coisas diferentes da China. A China só importa produto, só importa matéria-prima e agricultura e produtos. Nada de coisa industrializada. Os Estados Unidos importam um monte de coisa industrializada do Brasil. Ou seja, deixar de vender para os Estados Unidos destrói empregos no Brasil. E deixar de vender para a China não faz diferença nenhuma. A China não vai comprar as coisas que os Estados Unidos compram da gente, né? Além disso, ele fala que você tem aqui a conta financeira e conta de capital, além das transações, além dessa coisa primária, né, dessa coisa de comércio. E é o ponto que eu falo para vocês, investimento aqui no Brasil, quem tem é os Estados Unidos, não é a China não tem investimento no Brasil. E aí coloca aqui, olha só, investimento externo direto no Brasil, principais países. É os Estados Unidos e aumentou mais ainda, e a China aqui, a China está aqui, ó, pequenininha aqui, ó, depois de Reino Unido, Países Baixos, França, Espanha, e Estados Unidos, que é o grande investidor aqui no Brasil, no final das contas. E aí que você vai entender essas coisas, porque a Raizen podia estar pensando em conseguir investimento americano para resolver o problema aqui no Brasil. Mesmo que ela não exporte nada para os Estados Unidos, é o mesmo caso da Globo, né? A gente viu que a Globo, de repente, demitiu um monte de jornalista aí que está meio ligado ao Moraes e coisa e tal. A Globo não exporta nada para os Estados Unidos, não tem nada da Globo lá nos Estados Unidos, não faz diferença para ela isso. Mas investimento faz diferença, meu amigo. E essa briga que o Lula está comprando com os Estados Unidos vai afetar o investimento americano aqui no Brasil. Isso vai ferrar 100% das empresas no Brasil. A Raizen já estava meio mal das pernas, acabou sendo afetada por isso daí. E lembra, esse cara foi o primeiro, o cara que mais apoiou, o cara que mais fez o L. É ele, vota no Lula. É isso daí. Tomara que se ferre esse cara. Eu torço para que ele se ferre muito. Aí o Lula chegou a fazer propaganda das empresas dele aqui, ó. Lula exalta o etanol e disse que vai ser garoto propaganda da empresa do Rubens Ometo e não sei o que lá, isso em 2023, no início do governo e coisa e tal.
Quando foi em 2024, o Rubens Ometo já caiu na real, já percebeu que fazer o L deu ruim, né? Aqui, ó, estamos ferrados, diz empresário que doou 1 milhão para o PT. Percebeu que deu merda na coisa, né? Só que a merda tá só começando, meu amigo, ainda vai piorar, vai ter muita merda ainda até o Lula sair da presidência, né? E essa é a situação. Esse é o cara que teve que vender a empresa dele aqui, fechar, né? Na verdade, ele vendeu os ativos da empresa. A empresa fechou, acabou. A usina fechou, não tem mais, todo mundo demitido, nada mais funciona. Ele vendeu só os ativos da empresa para outra empresa aqui. A usina Santa Elisa, que fica lá em Sertãozinho, foi fechada, acabou. Aí eles vão mandar a cana-de-açúcar que ia para essa usina, vai passar aí para a usina de Pradópolis, em São Paulo. Com isso, a região ali de Sertãozinho, lá da usina Santa Elisa, o pessoal vai ficar sem emprego, né? Acabou tudo lá, exatamente graças à lambança que o Lula tem feito por aí, né? E, de novo, isso já aconteceu com esse pessoal aqui, vai acontecer com muitas outras empresas aqui no Brasil. É o que eu falo para vocês, o Lula pôde aproveitar até aqui o bônus dessa história do tarifaço, de dizer que bateu no peito, gritar soberania, soberania, não sei o que lá, né? Mas agora, meu amigo, agora que entra realmente as tarifas, agora que a coisa realmente pega, ele não vai ter muito proveito nisso não, né? Não vai ter muito proveito nessa história e a tendência é só piorar a economia daqui para frente, só piorar a situação até 2026, né? Enfim, o Rubens Ometo já foi esse, já ferrou com o investimento brasileiro aqui. Outras empresas, você pode esperar, não vai demorar a seguir este mesmo caminho, né? Bem feito ao senhor Rubens Ometo que fez o L. E aí que eu falo para vocês que é uma coisa que eu não sei se o Trump fez isso de propósito, tá? Mas lembra quando eu falei que a questão das tarifas, eu achava que era injusto fazer tarifa sobre todo o Brasil, que o Trump poderia ter escolhido as áreas que tem os amigos do Lula, e seria justamente a área de carnes da JBS, e essas empresas de energia. E, curiosamente, são as duas áreas que ficaram de fora das isenções, tá? O café também, eu não sei se tem algum grande comerciante de café que é amigo do Lula, mas é possível que tenha. Então você tem essa situação. Justamente o setor de carnes da JBS vai ser muito afetado com as tarifas, e o setor de energia também é o caso do Rubens Ometo aqui e outros amigos do Lula, né? Ou seja, no final das contas, a posição final do Trump foi bastante adequada. Primeiro, que só machucou o pessoal que é amigo do Lula, e segundo, que botou o Lula num dilema. Por quê? Porque se o Lula agora briga com os Estados Unidos, arrisca jogar todo o resto da economia nas tarifas. E né, aí ele fica nesse dilema de ter que fazer. Como é que ele vai fazer agora? Né? A alternativa que ele tem é resolver o problema, é fazer o que o Trump falou, dar um jeito de acabar com essa questão da censura das Big Techs e acabar com o processo do Bolsonaro. Simples assim, não tem outra saída para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.